Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro Renascer da Esperança, ditado pelo Espírito Lúcius. Estamos conversando aqui com essa querida Sandra Carneiro. Bom, Sandra, nós estamos falando de preconceito, de tradição, de coisas, né, algumas coisas equivocadas. E o livro mostra um equívoco muito grande que aconteceu lá em Barcelona, que foi a queima dos livros, né? Imagina queimar livros, né? Era a intenção de calar, né? Fazer parar. Eles estavam apavorados com o crescimento do espiritismo, com a adesão que as pessoas estavam tendo, interesse, por mais que eles ameaçassem, as pessoas estavam se interessando. E quando chega na Espanha os livros, os 300 exemplares para o La Chatre, né? Que era o livreiro, editor que estava ali, que encomenda para Kardec, eles interceptam e queimam os livros em praça pública, onde morriam os piores condenados da justiça, e lá queimam os livros. E Kardec fica desesperado, né? Preocupado, querendo processar, porque ele teria o direito de fazer isso, porque ele fez tudo do ponto de vista legal correto, consulta a espiritualidade, e a espiritualidade não deixa que a divulgação que nós teremos por conta desse auto de fé vai ser muito, muito maior. E é o último, eles dizem, vai ser o último ato da intolerância religiosa, vai ser esse o último ato. Porque eles não conseguem perceber, né, essas pessoas intolerantes, eles não conseguem perceber que eles matam o homem, mas eles não conseguem tirar a ideia permanece. Eles queimam o livro, mas a ideia fica, né? A ideia é muito mais forte, a ideia é muito mais forte, então impossível calar, e o Espiritismo vai ganhando a força, né? E o livro fala do nascimento do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente comentou no começo, que é até a questão do nome, que é o Renascer da Esperança, e como isso é importante para nós, né? Nesse ano que nós estamos comemorando 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que a doutrina é ciência, filosofia e religião, mas o papel que a questão, né, religiosa tem na condução moral do indivíduo e o quanto o Espiritismo trouxe, clareou, né, os ensinos de Jesus, porque os ensinos de Jesus vieram, tem um irmão nosso lá de Minas que diz que vieram encapsulados nas palavras. Então, como é que se passa os ensinamentos de um mestre que não escreveu uma linha, mas que faz isso chegar através do tempo? Através das palavras, mas as palavras são pobres para explicar, para transferir conhecimento e as emoções e as experiências. Então, a doutrina espírita, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai clareando, vai nos fazendo compreender a beleza e a grandeza daquilo que Jesus trouxe para nós, né? E agora a luz da ciência, não só numa visão mística, só religiosa, mas a ciência dando suporte para tudo aquilo que Jesus tinha trazido. Pois é, e hoje, né, no momento que nós estamos vivendo, esse momento de transformação, né, em que a tecnologia está super avançada, pelo menos para nós aqui, ela está avançada e a cada dia ela avança mais, a cada dia se descobre mais coisas, nós precisamos efetivamente do Evangelho, do ensinamento moral, para poder usar essa tecnologia de forma benéfica. O conhecimento está muito socializado, né? A informação está aí, mas a gente precisa ter equilíbrio e sabedoria para usar isso de maneira construtiva. Né? E o Evangelho vai perdurar, porque o que é bom perdura. A verdade É uma só, né? Ela continua, muda-se muitas coisas. Formato, mas a essência permanece. Então, já temos 150 anos de Evangelho e ele vai durar para... E é um livro maravilhoso, né, o Evangelho. Quando a gente vai lendo, ele é como se fosse um diamante dentro de nós, né? A gente vai vendo facetas, vai lendo. Às vezes já leu 200 vezes aquele versículo, mas de repente ele faz um sentido diferente de acordo com a vivência, com a experiência que a gente adquiriu, com as outras lições que a gente aprendeu. Então, quando o Evangelho ele virou o mesmo para nós, é porque a gente não aprendeu nada, né? A gente não mudou, então estamos cristalizados. Aí o Evangelho parece que parece que está batendo na mesma tecla. Ele nunca bate na mesma tecla. Quando a gente se cristaliza, aí parece que não estamos aprendendo. Mas ele é preciosíssimo, profundo, mas a gente precisa estar acompanhando, né, para poder absorver. Pois é. Eu acho que para a gente finalizar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho do como foi produzida essa capa, né? Então, a capa foi uma experiência interessante. Nós estávamos numa visita lá em Uberaba,
no Hospital da Igorina. É um hospital de reabilitação, tem uma piscina grande. Ela recebeu o desenho todo da espiritualidade. A gente estava fazendo uma visita e eu estava psicografando o livro. E parei de frente de um quadro que ela tinha lá, era uma pintura de mar, tinha um barco e tal. Aí eu olhei aquele quadro e o Lúcio me disse: esse é o final da nossa história. E me passou o que é a imagem deste quadro na mente. Eu falei, nossa, é isso aí. E eu tinha uma mania de ler os livros pelo final, porque eu não tinha paciência de ansiedade, então eu lia lá no final. E nos 2 primeiros livros que eu trabalhei com ele, ele começou o livro, depois me passou logo, eu falei, não vou acabar logo com essa curiosidade, passou o final da história. No Renascer ele me passou também, quando nós voltamos da viagem, ele me passou o final, e é exatamente a Emily e a Cíntia no penhasco. Ele me passou essa imagem e contou o final do livro, me passou o final da história. Quando nós fomos, aí conversei com o Alexandre, na hora que ele foi trabalhar na capa, comentei com ele, falou, olha, eu vi essa capa, essa cena, assim, assim, tal, e ele passou isso para o rapaz que estava desenvolvendo a capa. E explicou, olha, teria que pegar do alto, tal. Ele descreveu essa capa, porque nunca tínhamos visto a capa, ele nunca tinha visto. E o rapaz veio com a capa e falou, olha, tem um quadro de Monet que é exatamente isso, né? Então a gente achou muito interessante, até por conta da experiência acontecer ali no Hospital da Igorina, né? A Igorina foi a primeira médium que trabalhou com o Lúcio, né? A primeira vez que ele aparece na literatura foi com ela no livro Cidade do Além. Então, eu achei bastante curioso isso. Interessante, porque a gente não sabe. Isso você não conta no livro, né? São os bastidores mesmo, né? Sandra, eu acho que a gente encerra muito bem, né, o nosso programa de hoje, até porque as pessoas querem saber do livro, mas também querem saber dos bastidores, né? Então, só temos a agradecer a sua presença, sempre com livros muito importantes para nós, e com o seu carinho, com a sua alegria e com a sua capacidade de transmitir todos os ensinamentos que esse espírito traz para você. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada. E se você quiser nos escrever, repensar@TV Mundo Maior, e eu conto com você no próximo programa. Até lá.